Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Há mais de 2000 anos, a tradição médica chinesa aborda a saúde e a doença de uma forma bem diferente da medicina ocidental. Nessa terapia milenar, o objetivo é restabelecer os fluxos de energia vital, desobstruir os bloqueios, ajudar o organismo a se reorganizar para que a pessoa possa viver plenamente, exercendo todo o seu potencial. Um sistema voltado para a promoção da vitalidade, que faz parte das 14 terapias incluídas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Medicina chinesa. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o professor de Medicina Chinesa e doutor em Psicologia, Donati Kaleri. Ele que é autor do livro Medicina Chinesa Viva. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado. Como é que se desenvolveu a medicina chinesa? Um sistema milenar, né? Um sistema milenar, um sistema que a gente pode estabelecer assim, uma data aproximada de uns 2000 anos. A medicina chinesa se origina do xamanismo. Essa, vamos dizer assim, a origem da medicina chinesa. Ela se desprega do xamanismo, tentando estabelecer uma relação que na Grécia também mais ou menos nesse momento se estabelecia, um desprendimento da mitologia grega e uma discussão sobre a physis, ou seja, o que acontece na natureza e o que acontece com esse homem que vive na natureza. A medicina chinesa vem também por esse caminho. Ela se desprega do xamanismo, ou seja, de que a pessoa adoecia pela inobservância de algum tipo de lei, algum tipo de mandato celestial, e que, a rigor, as pessoas adoeciam ou viveriam com mais saúde dependendo da maneira como elas interagissem com a natureza. Então, a medicina chinesa, há 2000 e poucos anos atrás, caminha, se desenvolve nessa perspectiva, ou seja, de observações de leis e regras da natureza e de como o homem pode experimentar e viver essas leis e regras para ter ou mais saúde, ou entender o porquê que o seu processo de adoecimento ocorre. O que é a saúde dentro da medicina chinesa? É uma pergunta delicada porque dentro da medicina chinesa, e a gente, talvez importante dizer que quando a gente fala de medicina chinesa, a gente, num certo sentido, nós estamos falando de uma medicina chinesa. Mas, num outro sentido, nós estamos falando de inúmeras medicinas chinesas, ou seja, são abordagens distintas dentro da própria medicina chinesa. E isso acontece desde sempre que a medicina chinesa vem com ramificações e olhares e visões com considerável distinção, diferença entre elas. Então, você tem a medicina chinesa hoje que é praticada em Xangai, que é praticada em Pequim, que é praticada em Cantão. Claro que de 49 para cá, com a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, ela foi sistematizada e foi unificada. Mas até então, a medicina chinesa tinha abordagens muito variadas, embora ela tenha, vamos dizer assim, um corpo teórico, conceitual, que é próprio da medicina chinesa e é comum a todas essas abordagens da medicina chinesa, ela também tem olhares diferentes que vão depender da escola, vão depender do período, vão depender da dinastia, vão depender dos próprios mestres que trabalhavam com a medicina chinesa. Então, levando em consideração essa variedade natural, eu vou estar trazendo aqui também um pouco da visão que mais me interessa e que mais me cativa dentro da medicina chinesa. Essa perspectiva de saúde e de doença dentro da medicina chinesa já precisa de ser pensada a partir de um dos paradigmas da própria medicina chinesa, que é o paradigma da inseparabilidade. Ou seja,
O homem não se separa da natureza. As coisas não se separam. As coisas se distinguem, mas não se separam. E nessa perspectiva da inseparabilidade, que eu volto a dizer, é um dos pontos básicos, um dos paradigmas da medicina chinesa, existem outros que nós vamos falar, mas a inseparabilidade, você não tem a entidade saúde e a entidade doença de forma separada. Você tem variações de estados do ser. Essas variações são vistas como manifestações mais yin ou manifestações mais yang. Manifestações em que o indivíduo tem mais movimento, em outros momentos ele está mais lento. Em determinados momentos ele consegue expressar na plenitude as suas características físicas, emocionais, cognitivas, sensitivas. E quando ele consegue expressar isso, talvez na sua plenitude, a gente pode chamar, dentro de medicina chinesa, de saúde. Quando ele tem dificuldade, quando ele tem, digamos assim, bloqueios e estagnações no livre fluir da energia pelo seu corpo, ele começa a expressar manifestações que na medicina chinesa a gente chamaria de doença. Então, seguindo nessa ideia de saúde e doença, para a medicina chinesa, as coisas, o tempo todo, elas estão em movimento. Existe um outro paradigma, um outro conceito importante da medicina chinesa, que é o conceito de impermanência. Então, você tem um movimento e as coisas todas estão se transformando o tempo todo, estão se transformando na natureza, e o homem é uma forma de expressão dessa natureza. Então, nesse homem também as coisas estão em pleno movimento e numa impermanência constante. Quando você tem obstruções nesse movimento, nesse livre fluir da energia, e a energia, para materializar um pouquinho, para não ficar uma coisa assim muito etérea para o telespectador, a energia que nós estamos falando é o ar ou o qi, que é captado no oxigênio pelos pulmões, o que se produz com o que se come e o que se bebe, e é a energia ancestral, da combinação de óvulo e espermatozoide. A combinação dessas três energias são constitutivas desse humano, ou seja, o que o chinês chama do Jing, a energia ancestral, a energia dos alimentos e dos líquidos e a energia captada do Qi. Essa combinação desses três caminhos energéticos precisam fluir e circular pelo corpo. Quando você tem bloqueios ou quando você tem deficiências na produção dessa energia, na captação de Qi, dos alimentos, na transformação, você começa a manifestar sintomas que para o chinês chamaria isso de doença, estagnações, bloqueios, enfim. Então, a gente está diante, de fato, da medicina chinesa, e falando de medicina chinesa no Ocidente, é sempre necessário a gente tentar uma certa, o que é difícil, eu sei, mas uma certa abstração dos nossos conceitos, das nossas ideias aqui no Ocidente, que são ideias muito norteadas por uma relação de certo, de errado, de feio, de bonito, de saúde e de doença. Isso não acontece assim, nem na medicina chinesa, nem na cultura chinesa, nem na cultura chinesa milenar, nem na cultura chinesa atual. Ou seja, a perspectiva lá, as coisas se combinam, elas necessariamente elas não se excluem. Quando surgia um outro pensamento sobre a medicina chinesa, esse pensamento necessariamente na China, ele não excluía o pensamento anterior. Já no Ocidente, quando um filósofo consegue afirmar um conceito, o que existia antes daquele conceito sobre aquele tema tem a tendência a não ter mais sentido. Então, aqui existe uma perspectiva de um avanço com uma perspectiva de exclusão. Na medicina chinesa você tem um avanço, mas não tem a ideia de exclusão. As coisas continuam ali. O certo e o errado não é tão definido
para o chinês e para a medicina chinesa como é aqui, ou pelo menos como a gente gostaria que fosse aqui, ou tenta que ele fosse aqui. Na realidade, eu, embora trabalhe com medicina chinesa e tenha uma formação no Ocidente, fui à China, eu cada vez mais tenho a tendência a achar muito interessante esses princípios que norteiam a medicina chinesa. O princípio da inseparabilidade, como eu já falei, e se a gente pensa no princípio da inseparabilidade, você não consegue pensar em duas coisas. Você tem sempre uma coisa, e aí a gente entra na ideia do taoísmo. O Tao e o taoísmo são norteadores da cultura chinesa, e como a medicina chinesa faz parte da cultura chinesa, você tem o taoísmo que diz assim, existe uma potência criativa, uma única potência criativa, e tudo o que existe é o desdobramento dessa potência. E essa potência habita tudo o que existe, está em tudo que existe. Então é um pouco essa ideia de uma inseparabilidade entre o Criador, que é o Tao, e a criatura. Só que esse Criador não se separa da criatura. Esse Criador, ele só existe na criatura, ele só existe criando. Então é como se na medicina chinesa o Tao tivesse um sentido de um certo Deus, mas um Deus diferente, um Deus que só existe em ato. Ele só existe na própria criação dele. Então essa é uma perspectiva da medicina chinesa. E nessa perspectiva da medicina chinesa, de continuidade, você tem uma potência criativa que cria todas as coisas e que continua habitando essas coisas, continua atravessando essas coisas. Então você não tem esse binarismo que a gente tem de um modo geral no Ocidente. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre medicina chinesa. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre medicina chinesa. Nosso convidado é o professor de medicina chinesa e doutor em psicologia, Donat Kaleri. A gente falou já de alguns princípios, tem muita coisa, a medicina chinesa é muito ampla, mas vamos entrar agora nos recursos utilizados pela medicina chinesa. A medicina chinesa hoje e atualmente, a medicina chinesa ela é composta por, vamos dizer assim, 5 recursos principais. E eu vou colocar, inclusive, dentro de uma certa ordem hierárquica. Isso acontece na China, mas talvez não aconteça aqui no Ocidente, essa ordem hierárquica da medicina chinesa, por algumas razões, que a gente vai também tentar falar. Então, a medicina chinesa se constitui da alimentação, que é fundamental para a medicina chinesa. Já que uma das energias aí é a energia, e você falou bem, já que a principal energia que é produzida no nosso corpo, ela provém dos alimentos e das bebidas que nós ingerimos todos os dias e algumas vezes ao longo do dia. Então, isso para o chinês é o motivo de saúde, o motivo de doença, né? E isso aqui não é difícil a gente chegar a essa conclusão, mesmo aqui no Ocidente. Como então, você nutre o seu corpo de todas as formas. Como você nutre o seu corpo, como você se alimenta, como você se potencializa ou como você se despotencializa, ou como você se enfraquece, ou como você adoece. Né? E a gente sabe hoje aqui no Ocidente que uma infinidade de doenças tem a ver rigorosamente com a nossa alimentação. Com o estilo de vida. Então, a alimentação é fundamental na medicina chinesa, né? Com maior rigor e amplitude, eu não posso agora talvez entrar em detalhes, mas a alimentação,
fundamental na medicina chinesa. Segundo recurso terapêutico da medicina chinesa, exercícios energéticos, como é chamado hoje em dia. Esses exercícios, a gente já conhece alguns deles, é o Qigong, o Tai Chi Chuan e o Lian Kun. Esses 3 exercícios com inúmeras variações, cada um deles tem inúmeras variações. São exercícios, de um modo geral, de captação do Qi e circulação do Qi pelo corpo. Para o chinês, a questão da saúde está muito ligado a essa dinâmica. Eles entendem lá que se a água fica estagnada, fica parada, aquela água ali vai produzir doença. Eles começaram a ver isso na própria natureza. E diz assim, no corpo também é isso. Então, tem que ter uma certa dinâmica, tem que ter movimento. Nascemos para o movimento e para a transformação. Nascemos para o movimento e para a transformação. E para acompanhar a impermanência da vida. Né? Pegar uma onda, surfar na impermanência da vida. Então, alimentação, exercícios, e não só esses, exercício caminhar, exercício nadar, você tem inúmeros exercícios, mas lá especificamente os exercícios terapêuticos chineses são esses, Tai Chi Chuan, o Qigong e o Lian Kun com as suas variações. Terceiro recurso terapêutico nessa ordem, a fitoterapia chinesa. A utilização da combinação de ervas fitoterápicas e minerais também, para que possa, vamos dizer assim, fortalecer o seu organismo. Partindo sempre do princípio que um outro paradigma da medicina chinesa é o vitalismo, ou seja, a concepção de que o nosso corpo tem uma capacidade de auto-organização, de autopoiese, dessa auto-organização, ou de uma homeostase, que isso tudo que eu estou falando tem um caráter de sinônimo, né? Homeostase, autopoiese, auto-organização, e que tudo o que a medicina chinesa faz, a acupuntura e a massoterapia, é para fortalecer esse organismo e facilitar esse organismo para que ele busque a sua própria organização. Ele sabe o que, de certa forma, o que é bom para ele, o que o convém e o que ele precisa eliminar. Então, na medicina chinesa, um outro princípio é o vitalismo, é acreditar que o organismo tem essa capacidade de auto-organização. Então, quanto menos coisa você ingerir para que esse organismo, vamos dizer assim, funcione bem no sentido de medicamentos, melhor. A medicina chinesa trabalha dentro do princípio do vitalismo. Menos interferência. Menos interferência, exatamente. Os recursos seriam mais para ajudar a reequilibrar, a que essa energia vital possa realmente fluir. Exatamente, fluir de uma forma liberada. E tanto que você vê que outra coisa da medicina chinesa fundamental desde sempre é a questão da promoção da saúde e prevenção das doenças. Num país com 2 bilhões de pessoas, não dá para se dar o luxo de ficar querendo tratar da doença, cuidar do paciente, eles têm que produzir, então eles têm que tentar, vamos dizer, fazer com que a pessoa não adoeça. É esse o princípio. E isso é muito diferente aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, infelizmente, a gente vive num mundo de consumo, num país capitalista, em que um país capitalista está pensando em lucro, né? Está pensando em produzir e está pensando em lucro. Então, lucro também no campo da saúde. Então, o doente dá lucro, a doença dá lucro. É uma perspectiva completamente diferente da medicina chinesa, principalmente da medicina chinesa tradicional. Hoje em dia, a gente sabe que a China também já está muito mudada. Então, o princípio, a alimentação é um recurso, os exercícios, o segundo recurso, a fitoterapia, o terceiro recurso, a massoterapia, shiatsu e tuiná, que são massagens para movimentar essa energia, e o quinto recurso, a acupuntura, com os seus desdobramentos, moxa-bustão, auriculoterapia, são técnicas derivadas da acupuntura. Ou seja, nessa hierarquia, para o chinês, a acupuntura é aquilo que entra por último, em último lugar. Se a alimentação não deu certo, a pessoa descuidou da alimentação dela, e isso, vejam que a alimentação ela faz por conta dela, ela tem que saber o que é bom e o que não é bom para ela.
o que o corpo dela pede e o que o corpo não pede. É importante que ela desenvolva esse tipo de conhecimento. E isso é individualizado, né? Totalmente singularizado, individualizado, como você está falando. Então, que é outro princípio da medicina chinesa, é a singularidade, ou seja, cada pessoa é um universo próprio. Tanto que na medicina chinesa, e quando os alunos começam a estudar com a gente a acupuntura, a gente diz assim, aqui a gente vai tentar mostrar que a gente não trabalha na perspectiva da doença. Ou seja, como é que a gente trata a enxaqueca? Não é você tratar enxaqueca. Uma pessoa que tem enxaqueca é diferente da outra pessoa que tem enxaqueca e é diferente da outra pessoa que tem enxaqueca. Não existe nada igual na natureza, na perspectiva da medicina chinesa, e eu diria que muito mais do que na perspectiva da medicina chinesa, é só a gente observar. Não existe rigorosamente nada. Se tudo está em movimento, você não pode ter uma coisa que seja igual. Nem nós somos iguais, né? A cada momento. E isso é uma perspectiva da própria filosofia ocidental, quando o Heráclito, na Grécia pré-socrática, diz que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio já é outro e você também já é outro. Isso que o Heráclito está falando aqui na Grécia, a medicina chinesa está falando a mesma coisa do lado de lá. Só que a medicina chinesa, eu acho que levou mais a sério isso. Aqui no Ocidente, a gente depois, vamos dizer assim, com o período de Sócrates, tentou Platão e Aristóteles, a gente né? tentou exatamente enquadrar um pouco essa impermanência. Essa impermanência incomodava, incomoda muito, né? Para o Ocidente, para o chinês não. Então, você quando vai no processo de formação na medicina chinesa e no próprio consultório, num processo de atendimento de um paciente, você não vai lidar necessariamente com o aspecto da enxaqueca ou com essa nomenclatura que é utilizado pela biomedicina. Você vai utilizar você vai trabalhar com uma perspectiva da própria medicina chinesa. A medicina chinesa é uma racionalidade médica. E uma racionalidade médica se constitui de uma filosofia, que é um princípio orientador, de uma anatomia própria, anatomia dos canais e colaterais, né, dos meridianos que circulam no nosso corpo, por onde essa energia um pouco mais sutil, que é captada pelo ar, que é produzida dos alimentos e dos líquidos e que vem de pai e mãe, essa energia circula de uma forma organizadamente por determinados canais, que não são nem vasos nem artérias, são os meridianos. Isso já está comprovado, já fizeram fotos, enfim, a circulação desses, e isso é completamente consensual. Então você tem um princípio filosófico que orienta a medicina chinesa e a biomedicina também, você tem uma anatomia própria, você tem uma fisiologia própria, ou seja, o funcionamento dos órgãos e das vísceras, você tem uma avaliação, um processo de diagnóstico próprio. Na medicina chinesa, o diagnóstico é a anamnese, é a conversa com o paciente, é o diagnóstico pelo pulso e o diagnóstico pela língua. E você tem um procedimento terapêutico próprio. Ou seja, esses aspectos são constitutivos do que a UERJ, lá no Instituto de Medicina Social, considerou como uma racionalidade médica. Então, é a filosofia, anatomia, fisiologia, diagnóstico e procedimento terapêutico. Isso compõe a medicina chinesa, como compõe a medicina ayurvédica, como compõe a biomedicina, como compõe a homeopatia. São essas 4 racionalidades que vêm sendo estudadas há mais de 10 anos na UERJ, com pesquisas, com produção de teses, de dissertações de mestrado, doutorado, nessas 4 racionalidades. Então, quando um paciente chega no consultório e quando um aluno está fazendo um curso, é importante que a gente procure trabalhar dentro da linguagem da racionalidade medicina chinesa, em que a perspectiva da doença e da saúde difere um pouco da biomedicina, em que a perspectiva da anatomia difere um pouco da biomedicina, da anatomia, como eu falei, de canais e de colaterais,
em que a perspectiva da fisiologia desse sujeito também difere um pouco da biomedicina, em que o diagnóstico também difere, diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua e anamnese, que são as perguntas direcionadas para o que interessa, e o procedimento terapêutico também difere. Então, é dentro desse contexto, dessa racionalidade médica que compõe hoje a medicina chinesa, que a gente deve trabalhar a formação do aluno nas escolas de medicina chinesa e o procedimento clínico dentro do consultório. Então, nessa perspectiva, não importa a gente saber, e eu estou dizendo assim, e quem sabe, ótimo, não é negativo, mas não importa você saber sobre a entidade doença, enxaqueca, como um exemplo. Então, para enxaqueca, eu tenho determinados pontos e vou usar sempre esses pontos que o paciente disser para mim que ele tem enxaqueca. Não é assim que funciona, ou melhor, não é assim que deva funcionar a medicina chinesa, embora ela seja trabalhada também dessa maneira. É o seguinte, a enxaqueca, o que produz a sua enxaqueca? Pode ser diferente do que produz a enxaqueca da outra pessoa e da outra pessoa. Qual o estágio da sua enxaqueca? O que, vamos dizer assim, precipita o acontecimento da sua enxaqueca? Pode ser alimentação, pode ser uma questão mecânica de cervical, pode ser uma questão hormonal. Qual é o grau que essa enxaqueca se manifesta? Como é que os outros órgãos se manifestam? Então, é a Fátima na sua singularidade. E em função do que eu entendo que está acontecendo ali, do pulso que eu verifico, da língua que eu faço o diagnóstico, eu vou fazer uma combinação de pontos própria para a Fátima naquele momento e naquela situação que ela está vivendo. De acordo com a combinação de causas, né? De acordo com a combinação de causas, de acordo com o que ela me diz o que está acontecendo com ela, de acordo com o que eu verifico no pulso, de acordo com o que eu verifico na língua, e eu vou fazer um tratamento para ela, buscando resolver o problema da enxaqueca dela, e que pode ser, e que será bem diferente de uma outra paciente que chega e diga, eu tenho enxaqueca. Porque o pulso vai estar de uma maneira, a língua vai estar de uma outra maneira, e toda uma combinação interna vai estar de uma outra maneira, o que vai sugerir e ensejar que eu faça um tratamento também diferente, que eu use combinações de pontos diferentes, que eu deixe um tempo de agulha ou mais tempo ou menos tempo. Numa pessoa eu posso usar outros recursos de moxa, na outra talvez não precise usar. Então, são aspectos interessantes e relevantes dentro da medicina chinesa, ou seja, na medicina chinesa, o ideal, volto a dizer, na minha perspectiva e de alguns autores e de escolas, enfim, é que a gente trabalhe com a singularidade e não com doenças assim e que você já tem ali uma tabelinha para aquela doença específica. Até porque, além das causas poderem ser várias, né? A própria pessoa é uma combinação única, né? Exatamente, exatamente. E isso é levado muito a sério pela medicina chinesa, inclusive, ou pelo menos deve ser levado muito a sério. Inclusive em termos de ancestralidade, né? Inclusive em termos de ancestralidade, exatamente, exatamente. Você está muito bem inteirada já da medicina chinesa. Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre medicina chinesa. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre medicina chinesa. Nosso convidado é o professor de medicina chinesa e doutor em psicologia, Donat Kaleri. A medicina chinesa é eminentemente preventiva, mas ela também é bem utilizada para doenças crônicas, principalmente, né? Fátima, ela tem, vamos dizer assim, esse caráter, como você falou, eminentemente preventivo e de promoção da saúde, ou seja, todos os recursos da medicina chinesa, e a gente falou da alimentação, falou dos exercícios,
falou da fitoterapia, da massoterapia e da acupuntura, eles têm por objetivo tentar fazer com que a pessoa não adoeça, por N razões. Só que a gente tem que lidar com uma realidade atual, que você tem pacientes pessoas que adoecem por N razões e com doenças das mais variadas possíveis, ou com sintomas dos mais variados possíveis, e muitas delas com sintomas e doenças que a gente considera como crônicas, né? Que há muito tempo essas doenças já se manifestam. E como é que a medicina chinesa pode, vamos dizer assim, lidar com essa realidade atual, que não é só do Ocidente, é do mundo inteiro? Ou seja, lidar com as pessoas que já estão doentes no seu consultório. Se a gente volta a pensar de novo na ideia do princípio vitalista da medicina chinesa, e que a medicina chinesa não trabalha fundamentalmente com a entidade doença, mas ela trabalha com o indivíduo, com o sujeito, o que a acupuntura vai fazer, o que o shiatsu vai fazer, o que a fitoterapia vai fazer, o que a alimentação vai fazer e o exercício vai fazer com esse sujeito é estimular o organismo dele, produzir, se você usa os 5 recursos, o que é o ideal, né? Esses 5 recursos que nós já falamos, se você usa esses 5 recursos vão ter uma função de estimular o teu organismo a produzir determinadas substâncias que vão, de alguma maneira, se não curar ou reverter totalmente o processo mórbido, a doença crônica que a pessoa tem, mas elas vão provavelmente aliviar muito os sintomas dessas doenças crônicas. E aí possibilitar que essa pessoa consiga viver mais plenamente, consiga viver melhor, consiga provavelmente reduzir a ingestão de substâncias químicas legais, de medicamentos. Ela pode reduzir. Todos nós sabemos, e não precisa ir muito longe, que os medicamentos eles têm uma finalidade e uma utilidade, mas que a gente usa medicamento de uma forma excessiva, né? É só a gente olhar a quantidade de farmácias que tem em Petrópolis, não precisa ir muito longe, é uma ao lado da outra, né? Então, não dá para pensar, tem alguma coisa de errado acontecendo. Para que tanto remédio, né? Então, essa quantidade de remédios que às vezes o paciente está tomando excessivamente, você tem um número, uma quantidade que é o necessário, possivelmente, mas isso é excessivo e o próprio paciente pede esses remédios também. A coisa é uma mentalidade que no campo da saúde que a gente, para mudar, vai levar muitas gerações. Exatamente, uma cultura no campo da saúde. Então, a medicina chinesa, tanto nos aspectos crônicos como nas questões agudas de doença, traumas, o joelho que está doendo, a lombociatalgia, para usar os termos da biomedicina, é a dor lombar com irradiação para a perna, é o pescoço, é o torcicolo, é o joelho que não mexe, são questões de insônia, questões mais emocionais, de insônia, de agressividade, de síndrome do pânico, questões relacionadas a reumatismo, a doenças crônicas, enfim. Para todas essas questões, a medicina chinesa, no seu conjunto, ela vai ter uma atuação, de um modo geral, bem eficaz. Isso vai depender de quê? Do conjunto que você usa, ou seja, se você consegue utilizar a alimentação, exercícios, esse paciente vai mudar a alimentação dele, vai usar exercícios, vai fazer o shiatsu, vai fazer a acupuntura, o resultado é muito maior do que ele fazer a acupuntura uma vez por semana. Não tenha dúvida, né? Até porque uma coisa crônica é uma coisa que já o organismo dele já está habituado com aquilo ali. Então, para você modificar aquele padrão energético, você também precisa entrar com mais recursos, muitas vezes. Senão você fica com vamos dizer assim, um canivetinho contra uma R15, né? Ou seja, uma doença crônica, medicamentos, uma série de coisas, uma coisa às vezes genética, inclusive, que vem. E você vai dizer, não, nós vamos resolver com a acupuntura uma vez por semana, é brincadeira. Então, a medicina chinesa parte de um princípio que nós já falamos no início do programa, que é de estimular a vitalidade desse organismo.
Se esse organismo tem mais vitalidade, a resposta vai ser melhor. Se esse organismo está com menos vitalidade, a resposta provavelmente vai ser menor, né? Linhas gerais, é simples assim. Como é que a medicina chinesa atua nas doenças crônicas, nas doenças agudas? Ela vai estimular o corpo na produção de endorfinas para resolver ou para aliviar a dor, né? E serotoninas, enfim, uma série de substâncias que o organismo produz. É a ideia do vitalismo. Se você não estimula essas substâncias, você acaba tomando sinteticamente externa e virando dependente disso, porque se o organismo já não produz e você não estimula ele a produzir, você fica dependente de uma droga externa. Quando você tira aquela droga, o teu organismo que já não produzia, está produzindo zero agora. Então você não consegue se libertar nunca das substâncias químicas, né? Você toma remédio para o resto da sua vida. 5, 6, 8, 10, isso é complicado. E é essa a realidade que a gente lida no consultório da gente. O paciente chega tomando 10 remédios e ele quer que você resolva com acupuntura o problema dele. Então, pressupõe também que a gente tenha uma conversa de esclarecimento com esse paciente do que está acontecendo e o quanto ele também é responsável por isso. Porque senão a gente fica numa perspectiva paternalista de não, a acupuntura vai resolver. Não, a acupuntura não vai resolver não, amigo. Nada vai resolver se você não mudar a sua vida também. Passa por uma atitude realmente ativa, né, do paciente. Isso. Ele é responsável pelo seu tratamento também, né? Ele é muito responsável. Ele talvez seja o principal responsável pelo seu tratamento. Até porque ele conhece o corpo dele e convive com o corpo dele 24 horas, os anos de idade que ele tem. Muito mais do que a gente, que em 1 hora. E aí não é só o acupunturista, é o médico, qualquer um, psicólogo. Você tem que lidar numa coisa rápida, você tem que resolver o problema que, de um modo geral, foi criado pelo próprio paciente, né? De um modo geral, foi criado pelas negligências dele, porque não faz exercício, porque come de qualquer jeito, porque vive relações confusas, porque fica vendo uma televisão que está o tempo todo vendendo pânico para cima dele, medo, aterrorizado e, enfim. Né? Você falou da alimentação como uma das bases, né? Dá para falar um pouquinho mais sobre a alimentação? A alimentação... na medicina chinesa, de fato, é uma das bases da medicina chinesa. Tem uma escola da medicina chinesa que segue um pouco esse princípio dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, como falamos aqui, os alimentos mais para o verão, mais adequados para o verão, alimentos mais adequados para o inverno, mais adequados para o outono. Essa ideia de yin e de yang também dos alimentos é importante, o alimento que te dá mais movimento, o alimento que te relaxa um pouco mais. Mastigar bem os alimentos, isso é fundamental na perspectiva da medicina chinesa, para que você dê o mínimo de trabalho para o seu estômago. Não utilizar líquido enquanto você está se alimentando. Os alimentos já têm líquido, eles já nascem com a água da chuva. Quando você vai cozinhar, você bota mais água no alimento. Então, a rigor, você não precisa de ingerir líquido. Isso produz uma dilatação no seu estômago. Isso faz com que o teu estômago tenha que organizar essa quantidade de líquidos. Então, ele tem muito mais trabalho. Então, a perspectiva da alimentação na medicina chinesa, que é muito rigorosa, tradicionalmente, atualmente, nem tanto. Eu estive na China aí há uns 10 anos, e um dos principais problemas hoje na China é problema de circulação, de gordura nos vasos, nas artérias, enfim. Por um relaxamento na alimentação. Houve uma ocidentalização da China e uma ocidentalização nas coisas piores que o Ocidente tem, que é essa maneira de comer desbragadamente gordura transgênica, esse monte de loucura aí que a gente vive, que está produzindo doença aqui, está produzindo doença na China também. Você lançou 2 livros agora recentemente em que você critica essa ocidentalização da medicina chinesa. Eu tento produzir práticas, uma reflexão, né? Eu tento produzir uma reflexão sobre o nosso modelo de saúde. Para dizer assim, será que nós vamos continuar com isso? Será que nós vamos continuar dependente de uma porção de coisa ou será que a gente assume um pouco mais a vida da gente? Essa própria ideia do cuidado de si, que também é uma ideia grega.
ali antes dos pré-socráticos, ou seja, de você se compreender um pouco mais, de você saber o que você faz e o que você deixa de fazer com você. Saber que as coisas têm consequências. Tradicionalmente, a medicina chinesa, ela pregava uma autonomia, né, da pessoa, né? A própria pessoa cuidando de si, né? Essa palavra que você usou é a palavra-chave do livro, autonomia, né? Vamos produzir autonomia. Vamos sair das dependências, da dependência do outro. Tem sempre um outro que vai dizer para mim o que é melhor para mim, né? Eu estou sempre orientado pela opinião de um outro, né? Isso é sartriano, o próprio Sartre já falava isso, né? O inferno são sempre os outros, a culpa é sempre do outro. Tem sempre um outro que vai dizer qual é o caminho para mim, ou tem e está todo mundo perdido. É um próprio, como diz o Saramago, é um ensaio da cegueira, sabe? Então é um cego tentando guiar o outro cego. É o que a gente está vendo. Eu estou sendo um pouco radical, mas o que a gente está vendo é um pouco isso na saúde. Então o livro tenta produzir esse tipo de reflexão. O que cada um vai fazer com isso aí é a autonomia de cada um. Só para fechar a alimentação e passar para a última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando, a alimentação sempre é a mais natural possível, né? Evitar os ultraprocessados, essas questões todas aí, as invenções nossas aí, né? Num certo sentido, sim. Eu diria que sim. Porque como a gente está com um tempo curto, eu não vou entrar nesses aspectos, mas é uma alimentação com base em determinados princípios, mas não no moralismo. Não é também aquela coisa de agora eu sou vegetariano e agora eu cheguei num outro nível do mundo. Também não é isso, não. É conhecer o seu corpo e saber o que faz bem e o que não faz bem em determinado momento, né? O que eu quero dizer é que num determinado momento um churrasco pode ser uma coisa muito boa, né? Uma bebida quente pode ser uma coisa muito boa, né? E num outro momento não. Então, a coisa em si, ela não é boa, o alimento em si ele não é bom ou ruim, a priori. Depende de você e depende do seu momento. É isso que eu estou querendo. Não estou querendo complicar, porque eu vou entrar numa outra visão de alimentação e que talvez não seja nem tanto da própria medicina chinesa. Medicina chinesa e SUS, como é que está? Faz parte das 14 práticas integrativas e complementares da política nacional, né? Como é que está sendo oferecida para a população? Existe no Conselho de Saúde, que eu faço parte, existe no Conselho de Saúde um grupo de trabalho sobre as PICs, como essas práticas são chamadas, né? Práticas integrativas e complementares de saúde, PICs, e a ideia é colocar essas práticas, volto a dizer, inicialmente, fitoterapia, acupuntura, shiatsu, terapia comunitária, yoga e florais. Yoga e florais. São essas práticas que provavelmente em 2018 estarão sendo oferecidas à população nas academias de saúde, já que as academias de saúde têm por bem trabalhar com a promoção e a prevenção da saúde, essas práticas vão ser oferecidas pelo município, pela rede municipal de saúde, de uma forma gratuita, nessas academias de saúde. É essa a nossa vamos dizer assim, a nossa expectativa e o nosso envolvimento e trabalhar nessa perspectiva da promoção, da prevenção e do cuidado de si. O sujeito sair um pouco desse modelo de que vai existir uma mágica. Qual é a mágica? É o remédio? Ou a mágica é a agulha? Ou a mágica é o floral? Não existe mágica. Essa é a notícia mais trágica que eu posso dar para o indivíduo. Não existe mágica na saúde. A mágica é você aprender a cuidar de si. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Nath. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.